O eixo Z corre na direção das linhas do campo magnético e, como tal, pode representá-las. Assim, os prótons podem ser ilustrados como vetores ou pequenas setas. Um vetor representa uma certa força, representada pelo seu tamanho, que atua numa determinada direção, ou seja, a direção da seta. A força representada pelos vetores nas ilustrações representam o campo magnético. Neste exemplo, temos 9 prótons a apontar para cima, precessando paralelamente às linhas do campo magnético externo, e 5 prótons a apontar para baixo, precessando antiparalelamente ao campo magnético. A ilustração é apenas um exemplo num ponto temporal específico. Se esperarmos um bocado, os prótons já estão em posições diferentes devido à precessão. Na realidade, a precessão ocorre bastante rápido. A frequência de pressão para prótons de hidrogênio é cerca de 42 MHz num campo magnético de 1 Tesla. Isto significa que os prótons precessam em redor do seu eixo, com a tal forma de cone, mais de 42 milhões de vezes por segundo. Existem milhões e milhões de prótons no corpo que precessam a esta velocidade. É fácil imaginar que a um dado momento existe um próton A, na ilustração, a apontar numa direção e outro próton A1 a apontar exatamente na direção oposta. O resultado é muito importante. As forças do campo magnético em direções opostas cancelam-se mutuamente, da mesma maneira que duas pessoas em extremos opostos de uma corda. Ou seja, para cada próton a apontar para baixo, existe outro a apontar para cima, cancelando o seu efeito magnético. Mas, tal como foi referido anteriormente, existem mais prótons a apontar para cima que para baixo, e as forças magnéticas desses prótons são canceladas pelos outros. Fica-se, por exemplo, com 4 prótons a apontar para cima. No entanto, não são apenas as forças magnéticas a apontar para cima e para baixo que se podem cancelar mutuamente. Como os prótons que apontam para cima precessam, pode existir um a apontar para a direita enquanto outro a apontar para a esquerda. A força magnética do próton A pode ser vista como a soma de duas componentes. Uma aponta ao longo do eixo Z e outra na direção do eixo Y. A força magnética do próton A1 tem também uma componente ao longo do eixo Y, mas na direção oposta. Assim, a componente A ao longo do eixo Y é cancelada por A asterisco. O mesmo aplica-se a outros prótons, B e B1. Para um B a apontar para a frente, existe B1 a apontar para trás. Eles cancelam os seus respectivos vetores magnéticos ao longo do eixo X. Em contraste com o vetor magnético no plano XY, que cancelam-se mutuamente, os vetores ao longo do eixo Z apontam na mesma direção e, como tal, adicionam-se a um novo vetor magnético a apontar para cima, ou seja, ao longo do campo magnético. Nesta direção, os vetores únicos adicionam-se, tal como várias pessoas a puxar a mesma extremidade de uma corda. Isto significa que, ao colocar um paciente no magneto, o próprio paciente torna-se um magneto, ou seja, tem o seu próprio campo magnético, uma vez que os vetores dos prótons não se cancelam mutuamente, adicionam-se. Como esta magnetização é longitudinal ao campo magnético externo, designa-se por magnetização longitudinal. Este novo vetor magnético é importante porque é o que poderá ser usado para obter o sinal.
Seria bom que fosse possível medir esta magnetização no paciente, mas há um problema. Não conseguimos medir esta força magnética, pois tem a mesma direção, paralela ao campo magnético externo. Isto pode ser ilustrado da seguinte forma. Imagine que está num barco a descer um rio. Numa mão temos uma mangueira e deitamos água para dentro do rio. Para alguém que nos está a observar na margem, é impossível dizer quanta água estamos a deitar para o rio, ou seja, quanta magnetização longitudinal estamos a adicionar naquela direção. No entanto, se apontarmos a mangueira para a margem, ou seja, mudarmos a direção do novo campo magnético, então a água pode ser recolhida e medida por um observador imparcial na margem. O que devemos reter desta informação é o seguinte: a magnetização longitudinal ao campo magnético externo não pode ser medida diretamente. Para tal, precisamos de magnetização que não é longitudinal, mas transversal ao campo magnético externo.